de um contexto mundial, foi presidente também do Conselho Mundial das Igrejas Metodistas. Então, nós louvamos a Deus pela vida dele e para nós é uma grande alegria recebê-lo. E nesta manhã ele vai ministrar para a gente, de manhã aqui o curso, né, uso e estudo da Bíblia, e à noite ele vai estar pregando a palavra de uma forma também tremenda e poderosa. Amém? Vamos colocar, levanta as suas mãos para cá, vem cá para Bispo Paulo, por favor, nós já vamos orar e passar a palavra para ele. E é o que eu falei, irmãos, momentos como o de hoje, é só Deus que pode criar, não desperdício. Eu sei que todo mundo daqui a pouco vai querer almoçar, você já tomou um café, mas todo mundo vai querer almoçar, tem os horários, mas olha, que bênção vai ser você poder ficar até o final e vai fazer toda a diferença, amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do Bispo Paulo. Nós queremos honrar esta unção, esse legado, respeitar e valorizar nesse momento. Obrigado pela vida do teu filho, por tudo que ele tem feito, que a unção do Senhor, que quebra todo o jugo, despedaça toda a barreira, seja com ele, e a palavra nesta manhã seja como um martelo que esmiuça a penha, que mentes aqui sejam ainda mais abertas, ampliadas, que corações aqui sejam quebrantados, compungidos. Fala com a gente, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Bruno. Aqui está os exemplares, pode deixar lá, não sei se o pessoal, na hora que terminar, né? Obrigado, pastor Bruno, fiquei até olhando, será que sou eu mesmo essa pessoa, mas pode distribuir. Então, meus irmãos, minhas irmãs, antes mesmo de ser bispo da Igreja Metodista, eu fui pastor 20 anos e professor de Bíblia, que é a minha paixão, não é? A pesquisa bíblica. Eu tive o privilégio de fazer pós-graduação, doutorado nessa área. A igreja me propiciou bolsa para isso. Eu fui estudar em Israel, fui estudar na Alemanha. Então, isso tudo foi me dando esse, diríamos assim, envolvimento com a Escritura Sagrada, né? E o que me introduziu nisso foi exatamente a Igreja Metodista, o meu pastor na minha infância, o pastor Wilson Villanova. Eu tive o privilégio que sei que nem todos têm, de entrar na igreja já no ventre da minha mãe, então tive umas coisas que me favoreceram nesse sentido. Falar sobre a Bíblia é de uma imensa responsabilidade, porque nós protestantes, nós evangélicos, temos a Bíblia como o livro de regra e prática da vida cristã. Você, para ser um cristão evangélico, um cristão evangélico metodista, nós nos colocamos, digamos, num alinhamento com o reverendo John Wesley. Ele dizia com todas as letras o seguinte: eu sou um homem de um livro só. Ou seja, eu sou um homem da palavra, um homem da Bíblia. Lógico que ele lia muita coisa, mas tudo que ele lia visava dar a ele instrumentos para entender melhor a Bíblia. Porque, diferentemente do que muitos de nós imaginamos, a Bíblia não é resultado de alguém que sentou e disse: agora eu vou escrever a Bíblia. As coisas não aconteceram dessa maneira, não é? Para começar, deixa-me ler, porque o negócio de falar de Bíblia sem ler a própria Bíblia não parece muito adequado, né? Abra sua Bíblia no Salmo 119. Quantos têm menos de 35 anos de idade aqui? Levante a mão. Então. Passou raspando. Quase que você é contemplado. Escapou por pouco, né? Então, quantos têm menos de 50 anos de idade? Levante a mão. Diz assim, me achaste. E quantos têm menos de 80 anos de idade? Levante a mão, que nem eu, que já passaram dos 50, né? Muito bem. Salmo 119, eu quero ler com vocês
do verso 1 ao verso 11, e depois vamos ler o verso 105. Como a gente vai ler muito a Bíblia essa manhã, eu não vou fazer que nem Paulo lá naquela casa lá que o Eutico caiu da janela e morreu, né? Não, mas a gente vai gastar pelo menos um pouco mais de 1 hora para colocar você ao par de alguns princípios, que é o que eu vou passar. Diz assim a palavra: bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. E esse verso 9 eu quero que vocês leiam junto comigo, mesmo que a sua versão seja diferente da minha, essa tradução. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Mas não termina aí. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. E o 11, vamos repetir juntos? Guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém? E o verso 105, que é bem conhecido de vocês. Vamos repetir juntos? O mesmo Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem aprende a palavra não anda em trevas, porque a Bíblia ilumina. E essa iluminação é de entendimento, é da capacidade de discernir no meio das ofertas várias do dia a dia da sua vida, o bom do ruim, o justo do injusto, o pecado da santidade. Ou seja, te ajuda a fazer as escolhas. E havemos de convir que você, desde a hora que você acorda, você começa a fazer escolhas. Você acorda, está naquela, assim, meio dormindo, meio acordado, e fica dizendo para você mesmo, eu vou dormir mais um pouquinho. Já é uma decisão, né? Já é uma decisão, vou dormir mais um pouquinho. Não, mas eu tenho que levantar, tenho que ir para o trabalho. Aí levanta, vou tomar o meu café antes de tomar um banho, ou vou tomar um banho antes de tomar... Então, você, em 24 horas, você toma dezenas e dezenas de decisões. E quando você conhece a Bíblia, você é iluminado. Você é iluminado não é nesse sentido aí místico daí de fora. Você é iluminado pela graça de Deus que emana da sua palavra. Você aprende a distinguir o certo do errado, o justo do injusto, o bom do mal, o doce do amargo. Isaías, eu estou dando um curso na Escola da Bíblia lá em Petrópolis sobre Isaías, esse mês todo. Isaías, ele diz, num dado momento, ele diz que em Israel estava havendo uma crise de valores, que as pessoas não estavam discernir bem as coisas. E ele diz assim, ai dos que chamam o amargo por doce e o doce por amargo. Então, no mundo que nós estamos vivendo, tem gente chamando trevas de luz e luz de trevas. E a palavra vai nos ajudar sobre isto.
Como é que surgiram os primeiros textos da Bíblia? Como eu disse, não foi assim alguém iluminado que resolveu escrever a Bíblia. A tradição tem dito que os 5 primeiros livros foram Moisés. Na verdade, a gente sabe que quando você quer atribuir autoridade a um documento ou a uma proposta, você vincula a uma pessoa que tem autoridade espiritual. Então, é atribuído a Moisés os 5 primeiros livros da Bíblia, mas é óbvio que ele não escreveu todo esse livro. Vocês lembram que quando o sogro dele viu que ele estava exausto no meio da caminhada, levando o povo para a terra prometida, disse para ele assim: rapaz, você vai morrer. Você não dá conta, de manhã até a noite você está julgando as causas dos povos. Elege 70 anciãos. Olha só, com que objetivo esses 70 anciãos foram? Para que eles julgassem as causas do povo. Então, esse conselho de anciãos foi o responsável, sob a inspiração de Moisés, em ir organizando todos os acontecimentos. Muitos desses acontecimentos, por exemplo, a tradição da Páscoa judaica, que é uma celebração que nós celebramos a nossa Páscoa no santuário, no templo. O judeu não celebra a Páscoa no templo. A Páscoa é uma celebração de família, em que todos praticamente ficam em pé, como se fosse estar fugindo do Egito, com roupas toscas, como quem está pobre carregando o que pode naquela hora, come ervas amargas para simbolizar toda a amargura da opressão e da escravidão do Egito, e ali eles fazem aquela cerimônia. E a cerimônia começa com uma criança, ou seja, a criança, o menor da família, pergunta ao chefe da família: que rito é esse? E o chefe da família conta a história. Isso acontece ainda hoje, nas famílias que vivem a ortodoxia judaica. E o chefe da família conta como Deus, com mão forte, livrou-os da escravidão e do jugo do faraó. Isso é a Páscoa. Então, boa parte da Bíblia foi cultivada, inclusive os evangelhos, através de tradição oral. O que é a tradição oral? É a história contada de pai para filho. Isso é a tradição oral. Só que para nós isso parece uma coisa meio absurda, porque eu, por exemplo, durante muito tempo, eu guardava o telefone dos meus filhos, da minha esposa, de memória. Quantos aqui são daquele tempo que você sabia de cor o telefone das pessoas da família? Levante a mão comigo. Acabou isso, né? Se perguntar qual é o telefone da minha mulher, eu não consigo mais dizer para você, eu tenho que olhar aqui no celular. Nós estamos perdendo essa capacidade divina de memorização, que a gente era obrigado a ter. Endereço, perguntava o seu endereço, você dizia: eu moro na rua tal, número tal, apartamento número tal, ou casa número tal, não é verdade? Hoje está tudo mudado, né? Então, para nós que estamos a essa distância em relação aos textos do Antigo Testamento, mais de 3.000 anos, parece assim absurdo isso. Para vocês terem uma ideia, fazendo alguns saltos, assim, só pontuando algumas coisas antes de entrar assim no discorrer da própria apostila, um fariseu, que era uma das seitas judaicas, nascida quando eles estavam no cativeiro, escravos na Babilônia, porque eu costumo dizer que Deus escolheu o povo judeu porque era o povo mais complicado da face da terra. Porque eles foram parar escravos 3 vezes, de tanta dureza. E Deus disse assim: se eu faço isso com o povo judeu, imagina o que eu posso fazer com vocês. Não é? Então, a graça de Deus é superabundante nesse sentido. Porém, para ser membro da seita dos fariseus, como o apóstolo Paulo foi,
Hoje a gente quando fala fariseu, a gente está xingando alguém, né? Mas na verdade os fariseus eram pessoas cuja origem foi muito importante para o judaísmo. Eles surgem quando eles estão aqui, quando Jerusalém cai na Nabucodonosor. Você já deve ter lido lá os profetas, a profecia de Jeremias, especialmente as profecias de Isaías, avisando Ezequias que a força do norte, Nabucodonosor, a Babilônia viria. Eles foram parar escravos lá. E para preservar a fé deles, surge um movimento chamado perushins, que são os fariseus, que tiveram como, diria assim, como causa de toda a vida deles, ajudar o povo não esquecer as suas origens, ajudar o povo a guardar a Torá, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E eles se tornaram até fanáticos. Para você ter uma ideia, para ser membro dessa seita, tinha que saber de memória os 5 primeiros livros da Bíblia. Parece uma coisa absurda. Como é que alguém consegue memorizar tudo aquilo? Mas era assim, para você ver o potencial da sua mente. Você está explorando um pouco a sua capacidade. Há uma tendência de tudo já vir pronto, a gente começa a emburrecer. Não é? Não consegue. Minha cabeça não dá para isso. Não dá porque você não se autodesafia. Porque o que Deus criou, que é você é capaz disso e muito mais. Não é? Agora, não menosprezemos os dons de Deus na nossa vida. A sua mente é um receptáculo criado por Deus, que pode gerar coisas muito bonitas e muito boas para a sua vida, para a vida da sua família. Porque é dádiva de Deus. Amém? Então, considerando essa distância entre nós e o mundo da Bíblia, a Bíblia se torna para nós como fundamento, como regra de fé e prática, e a gente precisa distinguir como é que nós vamos ler a Bíblia, porque há quem leia a Bíblia de maneira equivocada. Por exemplo, há uma tendência que a gente chama de fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? Por exemplo, há cristãos evangélicos que entendem que as mulheres devem deixar o cabelo crescer, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ensinou que o cabelo comprido lhes tornará como mantilha, como... Na verdade, esses evangélicos, irmãos nossos, os quais nós amamos, não consideram que para entender o texto bíblico é necessário conhecer o mundo e o público para o qual, no caso da carta aos Coríntios, o público da igreja em Corinto, para o qual a carta foi escrita. O que acontece? Essa recomendação se deu porque em Corinto, em boa parte do mundo grego, romano, dessa época, do primeiro século, logo após a crucificação, a ressurreição e o Pentecostes, haviam vários cultos pagãos entre eles. E um desses cultos era o chamado culto a Dionísio, um culto que era um verdadeiro bacanal. Inclusive a palavra bacanal vem do deus Baco, que era o deus da bebida e do alcoolismo, não é? E eles entendiam que o nosso corpo, o corpo humano, é um receptáculo só de coisas e instintos ruins. Então, durante 7 dias, eles procuravam dar ao máximo todas aquelas paixões humanas, porque estariam expulsando do seu corpo todas aquelas paixões humanas. Então, davam-se ao sexo, comiam, botavam o dedo na goela para vomitar e continuar comendo, bebiam e se embriagavam durante 7 dias. Daí vem a expressão carnivalis, vale tudo para a carne. Esse é o fundamento do carnaval, não é?
explorar toda a potencialidade da carne, exagerar ao máximo, porque sendo assim você se purifica. Mas isso é culto pagão, é culto demoníaco, não é culto de Deus. Tem que deixar muito claro essas origens. E aí, o que isso tem a ver com o cabelo comprido? Tem a ver que esses cultos tinham como oficiantes, em grande parte, prostitutas sagradas, que tinham o cabelo bem curtinho. Então, na medida que as mulheres se convertiam para a fé cristã, para diferenciar dessas prostitutas sagradas que circulavam pela cidade, a cidade de Corinto ficava entre uma espécie de um cabo, entre dois mares. Era a segunda cidade mais populosa do Império Romano, só perdia para Roma. Elas circulavam pela cidade aliciando pessoas. Então, quando se convertiu, a recomendação do apóstolo Paulo disse: deixe o cabelo crescer para vocês se diferenciarem fisicamente destas mulheres prostitutas sagradas. Ora, passado esse momento, eu pergunto para vocês, continua existindo essa necessidade de que o cabelo comprido diferencie-se? Não, essa orientação de Paulo foi dada à igreja em Corinto, mas não foi dada à igreja da Galácia, não foi dada à igreja de Tessalônica. Porque se fosse uma verdade que tinha que ser fundamento para todas as mulheres cristãs, obviamente Paulo teria dito, cada vez que ele escrevia uma carta para uma cidade, não esqueçam que as irmãs devem manter o cabelo comprido. Ele falou isso só com Corinto porque era algo relacionado com a própria cultura da cidade de Corinto. Então, observe o seguinte: por que isso que eu estou dizendo é extremamente importante? Porque nós estamos fazendo um exercício de entender que a Bíblia tem que ser entendida a partir do meio ambiente para o qual ela está sendo escrita e para quem ela está sendo escrita. Então, vou dar um outro exemplo agora do Antigo Testamento sobre essa mesma lição que eu acabo de compartilhar. Quantos de vocês lembram que no meio daquela teimosia do povo judeu, Deus operou sinais, milagres, abriu o mar? Poxa vida, já pensou? Você teria dúvida sobre que Deus é Deus se você dissesse assim: agora Deus, eu quero morar na Europa, e Deus abrisse o Oceano Atlântico, você ia a pé daqui para a Europa? Eu estou exagerando, né? Mas ali, atravessar o Mar Vermelho, o caminho era mais curto. Mas foi isso que aconteceu, gente. O mar se abriu. E aquela geração inteira assistiu Deus operar esses milagres. Essa geração inteira viu Deus prover comida. Mas mesmo assim, muitas vezes, pela dureza de coração, Deus permitiu que eles enfrentassem alguns obstáculos para irem sendo quebrantados. E um deles foi que, de repente, deu um surto de serpentes venenosas. Lembram disso? No meio do deserto, o pessoal começou a ser picado pela serpente e morriam. Aí o povo começa a lamentar. Eu costumo dizer que Moisés era bom de exercício físico, né? Porque com 80 anos, era rara a semana que ele não tinha que subir ao monte para orar pelo povo. E era 2.700 metros o monte. Se fosse uns 500 metros, eu subiria toda semana, mas 2.700 metros toda semana, né? Porque o povo pecava lá e ia Moisés clamar, dizer: Senhor, larga esse povo, me livra desse negócio, me tira dessa função aqui, porque o negócio está feio. Ele sobe ao monte, vai orar, porque o povo está morrendo, sendo mordido por serpente. E o que acontece? O que aconteceu? Estão lembrados? Deus mandou fazer uma serpente de bronze. E quem fosse picado olhava para a serpente e ficava curado. Fundamentalismo seria se dali para frente eles continuassem carregando a serpente para o resto da vida. E até hoje, os judeus, em vez de serem aqueles que seguem a Torá, seriam seguidores da serpente. Mas não, aquilo foi um sinal de Deus para uma situação específica, num momento específico, num contexto específico, que valeu para aquele momento. Então, esse é um princípio que a gente chama de interpretação e de entendimento da Bíblia que precisa ser considerado.
sempre procurar conhecer. E hoje em dia você tem recursos que há 20, 30 anos a gente não tinha. Eu tenho um aplicativo no meu celular, que é dos mais pobrezinhos, depois que me roubaram o outro. Eu falei, daqui para frente eu vou andar só com o celular bem básico, que se me roubarem, o prejuízo é menor, né? Mas mesmo nesse meu celular pequeno aqui, eu tenho um aplicativo que é um dicionário da Bíblia. Eu clico nele, faço a pergunta e ele me responde. Não é? O que você... Os nomes de pessoas que aparecem na Bíblia, tudo isso. É simples, é só você ir no Google Store, um desses armazém, né? O Store é armazém. Um dos armazéns de venda de aplicativo que aparece no seu celular, você pode baixar de graça, 0800, e baixar de graça um dicionário bíblico para te ajudar a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Mas deixa eu continuar, mostrar para vocês outros textos que nos definem claramente o que é realmente a palavra. O primeiro texto que eu preciso dizer é para ajudar você a distinguir entre inspiração. Todos nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, não é? E eu vou dar alguns exemplos que provam a inspiração na Bíblia. Abra a sua Bíblia na carta de 2 Pedro. É bem pequenininha. Nós vamos ler ainda no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, do verso 19 ao verso 21, em 2 Pedro. Que diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que significa isso? Alguém sentou e disse, pô, tive uma ideia, agora vou escrever a minha ideia para as gerações futuras. Não foi alguma coisa que a pessoa pensou que era bonito ou que gostaria que ela resolveu escrever. Ela foi movida pelo Espírito Santo. Leia o restante do verso que eu disse. Porque nunca, repitam comigo, nunca, jamais, é isso que está dito aqui, não tenho dúvida, né? Qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, diga, como o pastor disse aqui na frente, glória a Deus por isso. Você, quando abre a Bíblia, isso é um território santo. Eu digo, uma coisa que eu digo e repito é o seguinte: crente que está afastado não consegue ler a Bíblia. Porque ele abre de qualquer lugar, do Gênesis ao Apocalipse, salta um verso que o Espírito Santo começa a confrontar ele. Ele tem duas opções: ou ele fecha a Bíblia, ou ajoelha e se arrepende e volta para a igreja. Porque é um livro santo, meus irmãos, é movido pelo Espírito Santo. Tem uma história que eu já contei muitas vezes, o pastor Bruno já ouviu, mas ela é uma ilustração do poder da Bíblia. Dizem que Moody, que foi um grande avivalista, chamados movimentos de santidade nos Estados Unidos, faziam acampamentos com pregadores, passavam o período depois da colheita, né, o período que seria o verão deles, passavam semanas assim acampando e tendo acampamentos evangélicos com pregadores e tal. E ele se tornou muito conhecido como um grande avivalista. E o avivamento que ele pregava espalhou-se pelos Estados Unidos no final do século XIX, início do século XX. Ele faleceu logo no início do século XX. E também essa época é a época do surgimento do materialismo, da filosofia socialista, marxista.
não é? O surgimento do comunismo é logo no início do século XX, em função dessas ideias de abolir Deus, de restabelecer o direito dos trabalhadores, o que não é ruim, é bom, porém misturado com uma ideologia materialista e tudo mais. Então, um desses filósofos ateu, materialista, que não cria em Deus, que criticavam a igreja, chamavam a igreja ópio do povo, começou a fazer uma campanha contra esses movimentos de avivamento do Moody. E desafiava Moody por um debate com ele e tal, chamava os crentes tudo de ignorante. Aliás, continua muita gente achando que a gente é ignorante. Ignorantes são eles que ainda não captaram a essência da palavra de Deus, né? Mas isso é uma outra discussão. E aí, depois de muita insistência, alguns pastores amigos dele dizendo: Moody, vai lá, participa do debate com ele, Deus vai te abençoar e tal. Ele resolveu aceitar. Marcaram para uma universidade um debate em que o filósofo materialista ia argumentar a lógica do materialismo e fazer um ataque à igreja, à fé cristã e tudo mais. E Moody ia fazer a defesa, que a gente chama de apologética, a defesa da fé cristã. Levaram eles para aquela cidade, o filósofo e eles ficaram hospedados num centro hotel da própria universidade. Juntou gente a um auditório para 3, 4 mil pessoas, lotado, pastores, jornalistas, políticos, todo mundo lá para assistir esse chamado debate do século. E o sujeito, cada um deles tinha 20 minutos para fazer uma argumentação, depois mais de 10 minutos para réplica, porque o outro ia atacar, então cada um teria 30 minutos. Então o filósofo materialista usou da palavra e acabou com a igreja, falou que era tudo falso, que era tudo engano, falou tudo que ele pôde contra a Bíblia e tudo mais. Deram a palavra para Moody, ele assumiu a tribuna, olhou para todo mundo, olhou para o filósofo e disse: foi ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Sentou. Aí todo mundo... Certo que ele ia fazer um dos grandes sermões dele, né? Ia fazer um grande discurso, né, em defesa do cristianismo. Ele falou só esse versículo lá de Hebreus. Aí o cara deitou e rolou, falou: eu falei, são tudo um bando de ignorantes, não tem argumento nenhum e tal, e criticou o Moody. Aí foi dado direito à réplica para Moody de novo. Pela segunda vez ele assume a tribuna, olha para o homem, olha para o público e diz: foi ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disso o juízo. Sentou. Acabou. Todo mundo assim desapontado com o resultado daquilo. Levaram o Moody, o filósofo, para o hotel. Moody foi dormir. Às 3 horas da manhã, batem no quarto dele. Ele abre a porta, está lá o filósofo pálido. Senhor Moody, o senhor pode me atender? Posso. Eu não consigo ouvir outra coisa. O tempo todo, uma voz falando no meu ouvido: foi ordenar o homem morrer uma só vez e depois disso o juízo. Eu quero que o senhor me explique isso. E ali ele ajoelhou, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Repita comigo: há poder na palavra do Senhor. Semeie a palavra, você vai ver frutificar. Por onde você for, deixe um verso bíblico, você vai ver milagres Deus fazer, porque há poder na palavra do Senhor. Deixa eu entrar, eu falei um pouco sobre o que é a Bíblia, de maneira muito introdutória. Deixa eu passar para vocês, agora eu viajei um pouco fora da apostila. Na verdade, a apostila é só uma contribuição para você entender um pouco mais. Mas deixe-me então entrar no que eu chamo de um pequeno roteiro para a sua leitura e para o seu estudo da palavra. Em cima daquilo que eu falei, conheça o que for possível do texto e seu ambiente histórico social. Há muitos livros de diferentes tons, de valores diferentes, mas eu quero recomendar,
pastor e bispo da Igreja Metodista, que você procure autores que primem por um fundamento chamado a possibilidade da perda da salvação. Isso, para nós teólogos, tem nome. Foi Tiago Armínio, um holandês, debaixo da influência de Lutero, que desenvolveu essa compreensão. Nós não somos metodistas, não somos calvinistas, como os presbiterianos. E aí você diz, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: os calvinistas creem que uma vez salvo, salvo para sempre. Você foi eleito por Deus, não é? Antes da fundação do mundo, eles usam até esse argumento. E nós metodistas cremos que a pessoa continua livre depois de salva e pode, a gente tem testemunho disso, cair na fé. E Wesley dizia o seguinte, ele escreveu 10 razões pelas quais os metodistas não podem ser calvinistas. Eu vou dar só as 2 primeiras. Ele diz que se existe predestinação, Deus era pior que o diabo. E aí a pessoa fica escandalizada, mas como Deus é pior que o diabo? Porque o diabo passa a vida toda querendo levar alguém para o inferno. E Deus já, antes da pessoa nascer, já determinava que aquele não ia ser salvo, vai para o inferno. E segundo o argumento de Wesley o sacrifício de Jesus foi absolutamente inútil. Porque se a pessoa já nasceu predestinada a ser salvo, para que Jesus morreu? E aquele que está predestinado a ser condenado, não adianta, a morte de Jesus não tem efeito para ele, porque ele está condenado já desde o nascimento, ele foi predestinado para o inferno. Então nós não cremos em predestinação. Esse é um fundamento da fé bíblica metodista. E não cremos baseado na Bíblia. Um dos livros é o próprio Apocalipse. Você já leu alguma coisa no Apocalipse? Todas as cartas às igrejas terminam dizendo o quê? Ser fiel até a morte, e então dar-te-ei a coroa da vida. Então, para nós, isso faz com que uma das doutrinas básicas bíblicas nossas é qual? A santificação. O crescimento na experiência com Deus, o crescimento de ser servos da palavra para ganharmos a coroa da vida. Essa é a fé cristã, é uma carreira cristã que é coroada com a coroa da vida que o Senhor dá àqueles que perseveram. Amém? Já falei demais, né? Vamos lá, pergunta. Alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei até aqui? Qualquer pergunta. Eu dou aula em 4 seminários diferentes, não é? Sistema semipresencial. Dou lá em Teresópolis, dou lá no Mendes, no Rio, e dou lá em Londrina, no Osana, e dou também no seminário que o pastor Pedro Estrela abriu lá em Belo Horizonte. E uma das coisas claras que eu falo para os alunos na sala de aula aqui é o lugar da ignorância. Não estou chamando ninguém de ignorante, não, porque na verdade todos nós somos ignorantes de alguma coisa. Se você me perguntar sobre alguma... Você quer... O meu neto, minha neta e o meu neto, um tem 4, outro tem 6, sabe mais manusear o celular do que eu. Então, tecnologia, eu sou absolutamente um ignorante. Como dizia meu pai, um abedeuta, que significa um total, zero total, né? Então, em algum sentido, a gente, não chamando de ignorante, mas nós ignoramos coisas. E aí eu digo para o seminarista, aqui é o lugar da ignorância, pergunte o que quiser, não é? Porque o que você não pode é revelar a ignorância no púlpito coordenando uma célula, né? Ou dirigindo uma classe de escola dominical. Ali é que a ignorância não pode ser manifesta. Mas na sala de aula, então, perguntas a mais absurdas que você quiser, você pode fazer. Existem 2 chances. Uma é eu saber a resposta e a outra é eu dizer para você, vou pesquisar, um dia te respondo. Não é porque também a gente não sabe tudo, né? Está sempre aprendendo.
Mas então vamos em frente, já que não é uma pergunta, mas em qualquer momento à frente você pode levantar e fazer uma pergunta. Pois não. Deixa eu chegar mais perto, porque a minha audição também já não é tão boa. Predestinação. E se, nesse contexto, você fez alguma coisa, se nesse contexto você fez alguma coisa que não está dentro do testamento, dos 10 mandamentos que você tem que seguir, né, para alcançar a salvação, como você se tornou metodista, você vai conseguir entender, você vai buscar até o final. Mas Sim. Como é que nós fazemos? Entendi. A pergunta é a seguinte: nós entendemos como metodista, ela está dizendo que então tem que perseverar no caminho da fé. E se por acaso algum fundamento, algum princípio da Bíblia, dos 10 mandamentos, ou outro princípio ensinado por Jesus, você não consegue obedecer, como é que fica? Não é? Nós entendemos que Deus não dá para nós mandamentos que Ele já sabe de antemão que nós não vamos conseguir cumprir. Todos os mandamentos, quando você deseja cumprir, o Espírito Santo te assiste para que você vença o pecado e herde a vida eterna. Então, nós cremos que Deus não é sádico, né? De colocar coisa que Ele já sabe de antemão que a gente não vai cumprir. Então, por isso, nós somos estimulados a crescer e vencer com a assistência do Espírito Santo para vencer o pecado e a morte e herdar a vida eterna. Não, mas isso eu entendi. Eu vou falar uma coisa básica ali. Eu vim de um movimento que se você estivesse no casamento, no segundo casamento não estaria errado. Eu já li na Bíblia e vendo algumas coisas que é errado, que casamento é um único, não pode ter dois. Só que eu estou no segundo casamento. Aí eu fico assim, eu tenho que manter isso. Aí eu vou seguir todos os outros, mas será que Deus vai me perdoar? Com certeza. Eu não vou nem argumentar o que você está perguntando, eu vou te dar um exemplo bíblico. Qual o exemplo bíblico que eu vou te dar? A mulher samaritana. Ali no poço de Jacó. Ela vai conversar com Jesus. E então Jesus disse para ela, quando ela fala sobre casamento, sobre a situação dela, Jesus, pois 5 maridos já tiveste e este nem seu marido é com quem você está. O que acontece? Reconheço que tu és profeta. Ela se torna a evangelista da cidade dela, ganha a cidade toda, leva a cidade junto com ela para junto de Jesus e ela é honrada. Você acha que essa mulher não herdou o reino dos céus? Então, eu diria para você, fique em paz no seu coração, porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Muito bem. Agora, para entrarmos numa fase final não termina nunca, né? Mas diz que o absurdo, pastor, do otimismo é crer quando o pregador disse finalmente. Porque o finalmente ainda vai durar muito. Mas o meu finalmente, eu espero, não vai durar tanto. É exatamente algumas dicas para vocês sobre interpretar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Eu estou na página que fala, conheça o que for possível do texto e do seu ambiente histórico. Como eu já tinha explicado, é importante você ter um dicionário junto ao seu celular, ou se você quiser comprar o livro, as livrarias evangélicas vendem vários dicionários, alguns que são mais detalhados, né, dão mais informação sobre o caro, mas tem alguns compactos que dão informações breves sobre cada nome de cidade, nome de pessoas, temas, pecados, salvação, santidade, etc. Então você encontra nesses dicionários ajudas.
Perguntas que devem ser feitas ao texto para você entender melhor. Onde foi que ocorreu o fato? Não é? A questão geográfica na Bíblia é complicada por uma simples razão. Quantos aqui moram numa rua que antes tinha um nome diferente da que tem agora? Levante a mão. Tinha um nome diferente, né? Então, lá no meu bairro onde eu nasci, o nome da minha rua chamava Rua Larga. Depois virou Rua Gomes Jardim. Não é? O que isso explica para nós? Que eventos geográficos, né? Rua, com o passar do tempo, pode ganhar outro nome. E algumas ruas até desaparecem, não é? Vira uma avenida, não é mais a rua, é a avenida, etc. Esse fenômeno acontece no mundo bíblico. Com o passar dos anos, eventos acontecem num determinado lugar e ele muda de nome. Por exemplo, Mar da Galileia. O Mar da Galileia não é mar, é lago. Na mesma Bíblia aparece outro lugar que diz assim, Lago de Genezaré. É o mesmo lugar, é o mesmo Mar da Galileia. Então, esse é um detalhe que é importante, mas o dicionário te ajuda a entender isso. E tem até um outro lugar que está dito lá, Mar de Tiberíades, que é o mesmo lago, o mesmo lugar, com vários nomes. Quem mora de um lado do lugar mora na cidade de Tiberíades, que era em homenagem ao imperador Tibério César, tomou o nome da cidade, chamava, isso aqui é o Mar de Tiberíades. Quem morava lá perto de Cafarnaum, Genezaré, dizia, não, isso é o Lago de Genezaré. Mas quem é que está errado? Ninguém está errado, todos os dois estão certos, né? Cada um está atribuindo o nome do lugar junto àquilo que ele conhece. Então, na Bíblia, esse tipo de acidente geográfico acontece muito, né? Então, entender um pouco sobre o lugar. Quando aconteceu isso? Isso aí é a parte também histórica. Por exemplo, vou dizer para vocês aqui. Cada um dos evangelistas, que eu chamo evangelistas, são Mateus, Marcos, Lucas e João, não é? Dos quais apenas 2 eram apóstolos. Mateus, que era o Levi, que se converteu, e João, não é? O discípulo amado. Marcos era filho de Maria, irmã de Pedro, lugar onde Jesus celebrou a ceia. Na casa de Maria. Então, essa Maria era irmã do apóstolo Pedro, que morava em Jerusalém, e o filho dela, chamado João Marcos, que lá no final do evangelho aparece na hora que vão prender Jesus, ele foge meio pelado, né? Tira a roupa dele, os guardas, e ele consegue escapar. Não é? Aquele jovem acaba acompanhando Pedro, segundo a tradição, foram parar em Roma, depois que Jerusalém foi destruída. Esse é um outro fato histórico importante. Vocês lembram que Jesus profetizou contra Jerusalém, contra o templo, quando ele, depois que entrou na cidade? A profecia de Jesus acabou se cumprindo no ano 70 da era cristã. E desde aquele ano, nunca mais os judeus foram permitidos morar na área de Jerusalém. Só voltaram em 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Eles puderam, alguns migraram para aquela região, mas eram estranhos para aquela, quando foi recriado. Para vocês terem uma ideia, um coração endurecido pode gerar prejuízo para várias gerações, não é? O povo judeu continua sendo um povo na dispersão, a diáspora, né? Então, tomar em consideração o lugar e conhecer os fatos históricos e toda essa parte histórica que eu mencionei para vocês, você encontra nesses dicionários bíblicos. As palavras-chave do relato. Prestar atenção. Antes disso tem a pergunta sobre os personagens, né? Quem são os personagens mencionados no texto? Porque quase todo o texto narrativo, a caminhada de Jesus, as viagens de Paulo, você percebe que tem outros protagonistas participando, pessoas. Entender um pouco, quando você lê o texto,
qual é o papel de cada uma das pessoas, te ajuda a perceber a ação de Deus através do apóstolo em relação às próprias pessoas. Por exemplo, um dos textos emblemáticos que eu prego muitas vezes, já preguei muitas vezes sobre ele, é do coxo da Porta Formosa, logo após o Pentecostes. Ali há uma interação que é importante tomar conhecimento. Por exemplo, ele era coxo de nascença. Esse é um sinal que Lucas está dando para nós. Coxo de nascença era maldito. Todas as pessoas que nasciam com defeito de nascença não podiam entrar no templo, porque eram impuros. O relacionamento do coxo com Pedro carrega uma carga de significado tremenda. Porque Pedro diz assim, olha para nós. O sujeito está pedindo esmola com a mão estendida. Por que Pedro pede para ele olhar para nós? Porque o sujeito, como maldito, ele era a escória, ele era humilhado, ele era oprimido. Então ele não encarava ninguém, ele tinha vergonha. E a gente vê pessoas que vivem nessas condições. De tanta humilhação que passaram na vida, elas olham de canto do olho para a gente. Porque tem medo de ser de novo, voltar a ser humilhada. Aquele quadro, aquela cena, é não só a cura, é o restabelecimento da dignidade do coxo. Aquele diálogo de Pedro com aquele homem. O Pedro, no fundo, está dizendo para ele, levanta a cabeça, você é filho de Deus, não é? Então, a perceber essas nuances da figura dos personagens é importantíssimo. Outro texto que é, assim, significativo para a gente prestar atenção no papel que as pessoas ocupam na narrativa é também sobre a cura do cego, no capítulo 9 de João, que começa com uma pergunta dos discípulos. Quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus aproveita para dar uma lição sobre a Torá. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Com isso, você derruba boa parte dos pregadores da maldição hereditária que estão aí na rádio e na televisão. Porque Jesus disse que não... porque os discípulos, a doutrina da maldição hereditária é uma coisa que vem do Antigo Testamento. E Jesus nega a existência disso. Jeremias também negou. Lembra quando Jeremias diz assim, vem cá, porque os seus pais comeram uvas verdes, os dentes de vocês vão ficar embotados? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que cada um de nós é responsável diante de Deus pela sua vida e pelo trato que vai dar a sua vida espiritual com Deus. Não é? Então não dá para você usar a sua hereditariedade para requerer bens ou para se justificar de coisas ruins. Não é? Você, diante de Deus, é responsável, mas você também é receptáculo da graça, da bênção e do poder de Deus. Deus disse, não, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas é para que nele se manifeste a glória de Deus. Então, por maior que seja, aliás, Deus gosta dos que estão no fim da fila. Sabe por quê? Porque os que estão na frente da fila acham que são merecedores. Começam a achar merecedores. Então eles não são tão quebrantados e dependentes da graça de Deus. Os que estão no fim da fila acabam sendo mais abençoados. Porque diz, Senhor, eu não valho nada mesmo. Se o Senhor não me salvar, que será de mim? E aí Deus vai lá e pega o menorzinho da família de Jessé e transforma no rei de Israel. Um dos momentos tremendos ali é quando Davi chega. Davi não foi lá para lutar contra Golias. Estão lembrados da passagem? Davi não foi lá lutar contra Golias, Davi foi levar um lanchezinho para os irmãos dele, que eram guerreiros. Aí ele chega lá, está todo mundo, até o rei Saul, que era guerreiro, estava todo mundo acovardado com medo do Golias. E o Golias, Davi chega lá e Davi ficou irado, vendo o quanto Golias estava tripudiando, debochando dos judeus. Vou usar a linguagem dos dias atuais, né? Óbvio que ele não estava dizendo isso, mas algo semelhante. Vocês não são de nada, vocês não tem nada a ver, vocês não valem nada, o judeu não presta e tal. O Deus de vocês não é nada. Quando Davi chega ali no acampamento e vê essa provocação, diz, eu vou.
Todo mundo acovardado e o sujeito que era um tampinha desse tamanho, eu vou. Sabe o que ele falou para Golias? Tu vem contra mim com pedra e pau, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sirva o Senhor dos Exércitos e você verá que como faz diferença. Amém? Então, prestar atenção nas pessoas envolvidas na narrativa do texto é extrair riqueza e mais conteúdo da passagem. Outra é o que eu tinha começado. O que aconteceu nessa história e qual a participação dessas personagens. É o que acabei de ilustrar para vocês. Quais são as palavras-chave do relato? Por exemplo, no mesmo texto que eu mencionei, do coxo da Porta Formosa, Pedro diz para ele, levanta e anda. Normalmente, Jesus dava ordem, as pessoas obedeciam e eram curadas. Mas o coxo não andou com as palavras. O coxo andou com o gesto. Porque como ninguém tocava numa pessoa impura, me dá sua mão, Pedro fez mais do que falar. Pedro pegou na mão dele. E aí ele ficou de pé. Você percebe o significado das coisas? Não basta palavras. Nós somos bons de dar palavra de ordem, mas muitas vezes o que vai mudar a história é um gesto, uma atitude, não é? Uma ação vai completar e vai provar para as pessoas que o que você fala é verdade, porque você está comprometido com o que você fala. Foi isso que aconteceu ali. Como tornar essa lição algo real na minha vida e na vida das pessoas que me ouvem? Você é um evangelista, você coordena uma célula, enfim, você exerce liderança, você é mãe, você é pai, todos nós, de alguma maneira, somos influenciadores. Amém? Pode dizer para o seu irmão, você é influenciador. Você é influenciador. Então, aquilo que você crê tem um poder de ir para frente. Não é? Aquilo que você experimenta de Deus, você pode passar para os outros. Algumas pessoas me dizem assim, mas eu não sou evangelista. Evangelista é um ministério. Mas, na mesma carta de Pedro, ele diz que a gente tem que estar sempre preparado para falar da razão da esperança que há em nós. Então, você não precisa ser evangelista, mas você pode dizer para a pessoa a diferença que Jesus fez na sua vida. Eu diria para você que muitas vezes um testemunho desse tem mais impacto que uma pregação, que um discurso que a pessoa possa fazer. Não é? Porque a pessoa está diante de fato concreto, a vida transformada. Não é? Eu sempre conto que quando eu me converti na tropa paraquedista no Exército, no Rio de Janeiro, já era membro da igreja, mas não vivia o Evangelho. Quando eu cheguei em Porto Alegre, falei para o meu primo, que a gente era o mais próximo meu, que a gente fazia muita bagunça junto, me converti e Deus me chamou para ser pastor. Ele olhou para mim e ficou rindo quase 5 minutos. Você, pastor? Você, pastor, cara? De jeito nenhum, cara. Do jeito que você é, como é que você vai ser pastor, né? Então, está aqui o milagre de Deus, né? É verdade. Deus transforma mesmo, né? Então, tornar a lição algo... A Bíblia, quando você lê, ela mexe com o seu interior, ela mexe com o estilo de vida que você está vivendo. E aí você tem que, na medida que a Bíblia falou para você que tem alguma coisa que você faz de errado, você escreve isso. E começa a orar, porque é aquilo que eu compartilhei há pouco. Deus não coloca princípios que sabe que você nunca vai conseguir praticar. Deus quer assistir você para você vencer os seus próprios limites. Seja de habilidades, seja de pecados. Porque muitas vezes você diz assim, eu não consigo fazer isso. E joga a toalha, como diz o ditado.
Mas quando Deus toca em você, quando Deus move as suas mãos, coisas acontecem sobrenaturais. Amém? Deixa Ele fazer, que Ele realmente vai gerar essas coisas sobrenaturais. Eu vou parar por aqui. Recomendo vocês a toda uma parte sobre a formação dos livros, né? Recomendo vocês a leitura e o estudo da palavra. Vamos ficar em pé. Deixa eu orar com você. Põe a mão no seu coração. E repita comigo. Senhor Jesus, eu amo a tua palavra. E eu quero viver segundo a tua palavra. Ajuda-me, Pai, a ter um tempo com a tua palavra. E de modo que, Pai, eu possa ser praticante da palavra. Aprendendo de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor amado, esse propósito santo que nós estamos fazendo, Pai, visa o nosso crescimento na fé. Visa nos tornar cidadãos do reino de Deus. Ó Pai, nós sabemos que Tu tens os Teus olhos sobre a terra, em busca de homens e mulheres cujo coração pertence inteiramente a Ti. Faz isso com a vida do Teu irmão, faz isso com a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor. De modo que possam todos, sob a liderança do pastor Bruno, pastor Pedro, possam crescer no conhecimento do Senhor. E, acima de tudo, ser instrumento de salvação para outras vidas, Pai. No bairro, no lugar de trabalho, vidas possam ser tocadas, famílias possam ser transformadas pelo poder de Deus, através da força da palavra viva do Deus vivo. No nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão pode assentar, pastor Bruno. Irmão, se assente um minutinho. Em primeiro lugar, agradecendo aqui a presença, né, de pessoas aqui tão queridas, como a pastora Selma, já foi citada, e o pastor Deusumar está aqui. Nosso muito obrigado, tá?